Olá, bom dia, bom dia. Bom dia, feliz domingo de Páscoa. Como vocês estão? Bom dia, minha gente. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Que bom estar aqui com vocês e que bom ver vocês chegando aqui. Bom dia. Boa Páscoa, bom domingo de Páscoa. Espero que todos estejam bem. Bom dia. Que bom, fico muito feliz de estar aqui com todos vocês. Gratidão, gratidão. E aí, minha gente, podem falar aí um pouquinho enquanto a gente está esperando o pessoal chegar. Faz um minuto que a gente entrou. Como vocês estão? Como estão passando o dia hoje? Bom dia. Pessoas amigas, pessoas queridas, muito bom estar aqui com vocês, muito feliz. Feliz domingo de Páscoa para todos. E falando em Páscoa, eu queria começar, enquanto a gente está aqui aguardando as pessoas irem entrando, eu queria começar a conversar um pouquinho com vocês, fazer uma leitura aqui sobre o significado da Páscoa para nós espíritas, tá? Antes eu queria lembrar a todos da importância do Evangelho no Lar, desse momento de conexão que a gente tem em casa, né? Que a gente pode escolher um dia pra gente, da semana, 15 minutinhos que a gente tira, um dia na semana, a gente assumir esse compromisso. A gente pode fazer ele sozinho, pode fazer com os nossos familiares, né? Lembrando aquelas orientações de ter aguinha aqui para fluidificar. Vocês podem já ir pegando, tá? O nosso Evangelho. Aquela cuba, né, que a gente coloca de água. Na ágata ou uma terrinazinha de vidro, num bowl de vidro. E a gente sempre deve colocar do lado oposto de onde a gente tá, para que possa fazer a limpeza da nossa casa, né, das energias deletérias, e para aquela água, para que a gente, no final do Evangelho, a gente possa jogar numa vegetação ou então na bacia sanitária, tá? Pessoas, gratidão por estarem aqui comigo. Eu sou Tassiana Feitosa, mais uma trabalhadora do nosso amada Quinta de Luz. Bom, eu peguei algumas referências que foi umas fontes no Espiritismo com Kardec e do Centro Espírita do Estado do Rio de Janeiro, tá? E eu achei interessante trazer isso para vocês. O significado da Páscoa repousa no judaísmo, mas foi absorvido e alterado pelo mundo cristão. Para os judeus, a Páscoa é a celebração que relembra a libertação do povo hebreu, escravizado no Egito. Já para os católicos cristãos, celebra a ressurreição de Jesus Cristo. A celebração inicia no domingo de Ramos e termina no domingo de Páscoa, hoje. Período compreendido como Semana Santa. No judaísmo, a palavra Peshá, não sei se eu estou dizendo certo, Páscoa, significa passagem. E aí eu queria pedir a vocês para a gente refletir um pouquinho sobre a Páscoa, né? O que é a Páscoa para cada um de vocês? E eu queria lembrar uma última ceia de Jesus com os apóstolos. Todos lembram, devem ter assistido já essas passagens várias vezes, essa passagem. Ele se despediu dos 12 apóstolos, né, dizendo: um de vocês vai me entregar e trair. Estou me despedindo de vocês. Vou para o plano espiritual. Voltarei ao Pai. E aí, a gente reflete sobre isso, esse momento. Como é que isso nos traz? Eu queria pensar, né, que a gente experienciasse, né, essa questão da dor, da morte, da vida. Que possamos viver a Páscoa como um
um momento de transformação, de passagem, como significa. A evocação da liberdade, pois, uma vez despojado do envoltório corporal, pôde Jesus retornar ao plano espiritual, para de lá continuar coordenando o processo depurativo da nossa orbe. A doutrina espírita, codificada por Kardec, baseada na essência da mensagem de Jesus, nos mostra que a vida é contínua. De uma festa pastoral, ou da libertação de um povo oprimido, ou da ressurreição de Jesus, possamos nós espíritas encarar como a vitória real da vida sobre a morte, pela certeza da imortalidade e da reencarnação. Que todos nós cristãos espíritas, nessa Páscoa, lembremos da beleza dos ensinamentos do Mestre, celebrando e vivenciando os princípios fundamentais da sua mensagem de amor e caridade. Essa mensagem, minha gente, eu estava lendo aqui, eu fiz um resumo, tá? Desse site onde eu estava pesquisando, dessas fontes, para trazer um pouquinho isso, para que a gente possa aproveitar esse momento e entender as nossas faltas, né? A gente se dispor a melhorar, a respeitar o outro, a não julgar, a ajudar mais os nossos irmãos, a viver mais em caridade, né? A seguir a nossa jornada, tentando sempre nessa constante motivação de se melhorar moralmente e intelectualmente. E a gente sabendo que os ensinamentos de Jesus, ele é a nossa base, né? É por onde a gente deve seguir, nos guiar. E que nada tire a essência da mensagem de Jesus, né? Do significado da celebração do amor de Deus por nós e da certeza da imortalidade da alma. Bom, é isso que eu queria passar a vocês. Que esse momento seja um momento de reconexão com a fé, com a nossa fé, com o outro, com nós mesmos, tá? E é isso que eu queria passar. Foi por isso que eu trouxe essa mensagem, para que nós possamos vivenciar a Páscoa da melhor forma possível e fazer com que isso seja vivido em nós nos outros dias do ano, né? Esse sentido chegue até a gente. Gratidão, minha gente. Bom, vamos agora, recheado de amor, gratos por estarmos aqui nesse dia chuvoso, que nós possamos nos conectar, pedir a proteção de Deus, dos amigos de luz, para que nós possamos fazer uma leitura aqui do nosso Evangelho e que Ele nos inspire para que nós possamos estar abertos aos esses ensinamentos, que a gente possa sentir mais o amor, estar mais abertos à caridade. Peço também que afaste dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, o egoísmo, a raiva, a inveja, que esses sentimentos negativos sejam afastados da nossa essência, que nós possamos vibrar mais no amor e na luz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males,
pois teu reino, o poder e a glória, agora para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão. Gratidão, amigos. Bom, agora eu vou abrir o nosso evangelho, né, para fazer a nossa leitura de hoje. Como a gente já falou, vocês podem em casa seguir uma sequência ou abrir assim, aleatoriamente, para ver qual é a mensagem que nos chega. E o nosso capítulo foi o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. A indulgência. Instruções dos Espíritos. A indulgência. Espíritas, gostaríamos de falar hoje sobre a indulgência. Ou melhor, sobre o perdão, a misericórdia, a tolerância. Sentimentos tão doces, tão fraternais, que todo homem deveria ter para com seus irmãos, mas que poucos praticam. A indulgência jamais vê os defeitos alheios, e se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Ao contrário, ela os esconde a fim de que não sejam conhecidos. Se a maledicência os descobre, a indulgência sempre tem uma desculpa pronta para amenizá-los, mas sempre uma desculpa razoável, séria, e não daquelas que, em vez de atenuar a falta, ressalta-na de um modo maldoso. A indulgência jamais se ocupa com os erros alheios, a menos que eles possam ser usados para servir de exemplo à sociedade. E ainda assim, os utiliza tomando cuidado para atenuá-los tanto quanto possível. A indulgência não faz observações ofensivas, nem censuras verbais, mas apenas limita-se a dar conselhos, quase sempre de maneira despercebida. Quando criticam, que conclusão devem tirar de suas palavras? É a de que vocês que criticam jamais irão fazer o que reprovam, e também de que são melhores do que o culpado. Quando será que irão julgar os seus próprios corações, os seus próprios pensamentos, os seus atos, sem se ocuparem com o que fazem os seus irmãos? Quando irão olhar com severidade somente para vocês mesmos? Sejam severos para consigo mesmos e indulgentes para com os outros. Lembrem-se daquele que julga em última instância e que vê os pensamentos secretos de cada coração. Por isso, muitas vezes, Deus perdoa as faltas que vocês censuram os seus irmãos e condena as que vocês desculpam, porque Ele conhece bem a causa de todos os atos. Muitas vezes, aqueles que pedem para que o próximo seja castigado, talvez tenham cometido faltas ainda mais graves. Sejam indulgentes, meus amigos, pois a indulgência atrai, acalma e reergue, ao passo que o rigor demasiado desanima, afasta e irrita. Sejam indulgentes para com as faltas alheias, quaisquer que sejam elas. Julguem com severidade apenas as próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para com vocês, da mesma maneira que usam para com os outros. Apoiem os fortes, encorajando-os a prosseguir no bem. Fortifiquem os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em consideração o menor arrependimento. Mostrem a todos o anjo do arrependimento estendendo suas asas brancas sobre as faltas humanas, ocupando-as dos olhos daquele que não vê, senão o que é impuro. Compreendam a misericórdia infinita do Pai e não esqueçam nunca de lhe dizer pelo pensamento, mas principalmente pelos atos: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Compreendam bem o valor dessas sublimes palavras. Não só sua letra é admirável, mas também o ensinamento que elas contêm. O que pedem ao Senhor quase solicitam o seu perdão? O que pedem ao Senhor quando solicitam o seu perdão?
Somente o esquecimento das faltas que cometeram? Se Deus se contentasse em esquecer suas faltas, Ele não os puniria, mas também não os recompensaria. A recompensa não pode ser o prêmio pelo bem que não fizeram, e menos ainda pelo mal que praticaram, mesmo que esse mal tenha sido esquecido. Ao pedirem a Deus para que perdoem seus desvios, peçam a Ele a graça para não mais cometê-los e a força necessária para entrar em um novo caminho de obediência e amor, no qual, junto com o arrependimento, poderão acrescentar a reparação do erro. Quando perdoarem seus irmãos, não se contentem em estender o véu do esquecimento sobre suas faltas. Este véu é, na maioria das vezes, muito transparente aos olhos de vocês. Ao perdoarem, acrescentem também o amor. Façam aos outros o que perdoariam, o que gostariam que o Pai Celestial fizesse por vocês. Troquem a cólera que desonra pelo amor que purifica. Preguem dando o exemplo desta caridade incansável que Jesus ensinou. Preguem como Ele próprio fez durante o tempo em que viveu na terra e como ainda prega sem cessar desde que retornou ao plano espiritual. Sigam o divino modelo, sigam seus passos, pois eles os conduzirão a um lugar de refúgio, onde encontrarão repouso após a luta. Como Jesus, carreguem sua cruz e subam com coragem o Calvário, pois no seu cume está a glorificação. Bom, é porque aqui nos Instruções dos Espíritos tem vários, né, textos. Eu li o do Joseph, o Espírito Protetor, e o do João, o Bispo de Bordeaux. Acho que é o suficiente, né? E aí, como é que nós estamos? Como é que está a nossa vida? Estamos perdoando? Estamos sendo indulgentes para conosco? Estamos para com o próximo? Estamos julgando? A gente tem que refletir muito sobre isso. Essas instruções é tão clara, né? Nos coloca assim, como é que a gente quer ser perdoado, como é que a gente quer ser olhado de uma forma, se a gente não faz isso, né? A gente lembra que tudo na vida, tudo é reflexo, é espelho. A gente vai receber o que a gente dá. Se a gente não consegue perdoar, ser generoso, amoroso, caridoso, como é que a gente quer ter isso? Como é que a gente quer ser visto? Como é que a gente está enxergando esse próximo? A gente continua ainda se sentindo melhor, achando que tem o direito de julgar, de apontar o dedo, de achar que o único caminho é o nosso, né? Vários caminhos não levam à morada do Pai. Então, que a gente possa entender o outro, a liberdade do outro. Que a gente possa entender a forma de ser do outro. E, principalmente, que a gente enxergue esse outro como igual, como irmão. A gente pode fazer tanto, né? É numa fala, numa escuta, em atos, né? Se doando, né? Nosso tempo, doando algo que a gente tenha mais, né? Que a gente sempre tem algo que possa doar, sempre alguém precisa. Então, nessa Páscoa, essa mensagem de hoje, eu acho que assim, foi bem Páscoa, né? Bem no sentido do que a gente estava conversando sobre a nossa Páscoa, sobre o que ela significa, sobre como a gente deveria ver, se ver, enxergar o outro, né? Amor, é isso mesmo. A gente precisa colocar mais amor na nossa vida. Tudo se resume a isso, né? Ao amor. Amor para
com o próximo. Foi essa a lição mais importante que Jesus nos colocou, né? Amar. Porque quando a gente ama, tudo que a gente faz de forma leve, nada nos pesa. Então é só isso que a gente veio para cá fazer. Aprender a amar. É porque a gente acha que a gente, ao descobrir um pouquinho, a conhecer um pouquinho, a gente acha que a gente já pode guiar o outro, né? A querer que o outro faça, se molde. A gente não está aqui para fazer isso. Não isso pelo outro. A gente está aqui para a gente se melhorar. Evoluir. Caminhar. E nessa caminhada, aí é que está. O que a gente está fazendo durante essa caminhada? Nesse nosso processo de melhora, de evolução. Como é que a gente está agindo? Como é que a gente vê e age? Pensa, sente. Com todos que estão ao nosso redor. Conhecidos e desconhecidos. O amor. Tudo isso se resume a amor. Exatamente. Pessoas, amigas, meus queridos, gratidão por estarem aqui. Que essa mensagem chegue até vocês, tenham chegado até vocês como chegou até a mim. Que dê aquela aquecida no coração, para que a gente renove a nossa fé, a nossa vontade de estar no caminho, de continuar ou de ir, voltar ao caminho, sem julgamentos, né? Sem julgamentos. Que Deus nos abençoe a todos. Deixa eu marcar aqui que depois eu vou ter que anotar para deixar gravado no Instagram do Quinta. Deixar aqui marcadinho. Bom, se deixar o que eu fico falando muito, né? Então vamos inspirar, deixar essa mensagem chegar, nos tocar. Agradecer a Deus. Agradecer a espiritualidade amiga, que estão sempre conosco, nos motivando, nos incentivando a gente a procurar nossa centelha divina, a nossa busca interior, a nossa caminhada. Vamos agradecer por mais um evangelho no lar. Vamos agradecer e pedir aos amigos de luz que nós possamos sair daqui melhores, mais fortalecidos para a prática do amor e da caridade. Gratidão a todos vocês que nesse domingo de Páscoa tiraram esses minutinhos para estar aqui conosco. Fico muito feliz com a presença de todos vocês. Eu vou fazer uma leitura, que é a leitura da oração de São Francisco, que todos que me conhecem sabem que eu amo. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Gratidão, gratidão. Ai, que vamos continuar hoje, cada um nessa
reconexão com a nossa fé, celebrando o amor de Deus por nós, celebrando a imortalidade da alma e certos de seguir o caminho do Senhor, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, com muito amor. Gratidão a todos que estiveram aqui, gratidão, paz e luz a todos. Agora vamos todos tomar nossa aguinha, tá? Fluidificada. E tenham um bom domingo de Páscoa. Fique com Deus.